O café na xícara já frio parecia carregar o peso de meses inteiros de silêncio. Ana observava a jabuticabeira do vizinho, cheia de frutos escuros, enquanto as redes sociais gritavam em cores vibrantes, celebrando vidas que não eram a dela. Cada sorriso, cada conquista alheia, ecoava como um lembrete doloroso. Ela estava invisível, parada, enquanto o mundo avançava. Mas algo começou a mudar. Pequenos detalhes, pequenas falhas nas fachadas perfeitas, surgiam diante de seus olhos atentos. Um amigo sempre sorridente e impecável, agora mostrava sombras de cansaço. Uma blogueira fitness revelava um instante de dor nos olhos. E Ana percebeu. Nada era tão perfeito quanto parecia. O verdadeiro enigma não estava no sucesso, mas na autenticidade escondida por trás das postagens. E naquele instante, entre o zumbido do celular e o cheiro de pão fresco na rua, ela entendeu que talvez a sua própria quietude fosse a chave para enxergar a verdade e finalmente se libertar do peso do mundo. Segue agora o Caminhos Marcantes na plataforma onde você está. Estamos no Deezer, YouTube Music, Spotify e Apple Podcasts. Aqui, cada voz importa, porque cada caminho deixa uma marca. O ar da manhã em seu pequeno apartamento na Vila Mariana costumava trazer um murmúrio acolhedor, o sussurro dos primeiros carros e o canto distante de um passarinho insistente. Mas para Ana, nos últimos meses, aquele som ambiente se transformara em algo mais. Um eco cavernoso que amplificava o silêncio ao seu redor. Um contraste gritante com o burburinho incessante que a invadia por outras portas. A tela do seu celular, um portal para a vida alheia, era onde o barulho se manifestava em sua forma mais estridente e sufocante. Era ali que o mundo parecia florescer em cores vibrantes, em risadas amplificadas e em conquistas estratosféricas, enquanto a existência de Ana desvanecia em tons pastéis, quase invisíveis. Ela sentava-se à mesa da cozinha, a xícara de café já fria em suas mãos, sem que ela se importasse em umedecer os lábios. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos na pequena janela que dava para o quintal vizinho, onde uma jabuticabeira vigorosa, carregada de frutos escuros e brilhantes, parecia zombar de sua própria inércia. As redes sociais, antes uma fonte de conexão e inspiração, haviam se tornado um fardo pesado, um lembrete cruel e diário de tudo o que ela sentia ter perdido ou nunca alcançado. Cada postagem de um amigo em uma viagem exótica, cada anúncio de um novo empreendimento bem-sucedido de um colega, cada foto de uma família perfeita, celebrava uma vida que parecia vibrar em uma frequência completamente diferente da sua. Um sentimento de conflito interno se instalava. Uma batalha silenciosa entre a razão que tentava lembrá-la de que as aparências enganam e a emoção que a puxava para um abismo de autocomparação. Ela apertava os dedos ao redor da xícara. A porcelana fria, um pequeno consolo para o calor que se acumulava em seu peito. Havia algo inexplicável nessa onipresença da felicidade alheia, uma perfeição que parecia fabricada em escala industrial. Enquanto ela, Ana, sentia-se cada vez mais uma peça defeituosa, esquecida no canto de uma prateleira empoeirada. Era como se o mundo tivesse recebido uma atualização gloriosa. E ela, por algum erro cósmico, tivesse sido deixada de fora. Na semana anterior, uma antiga colega de faculdade, que Ana mal lembrava o nome, havia postado sobre a abertura de sua terceira cafeteria gourmet em menos de 2 anos. A imagem era de um sorriso radiante, ladeado por um café impecável e uma luz dourada, quase etérea. Sonhos realizados, dizia a legenda. Ana lembrou-se daquele café que ela mesma havia sonhado em abrir, das anotações em seu caderno guardado na gaveta, dos planos meticulosos que nunca saíram do papel. Um leve arrependimento a picou, uma sensação ácida de oportunidades perdidas, de decisões não tomadas. Mas havia algo mais, algo que roía a borda de sua mente, a velocidade e a facilidade com que alguns pareciam ascender, enquanto outros, como ela, pareciam patinar no mesmo lugar, observando de longe o espetáculo. O sol já escalava o céu, filtrando-se pela cortina fina da sala, desenhando padrões luminosos no chão de madeira. Ana levantou-se, o corpo pesado como se carregasse uma armadura invisível. O apartamento,
Antes seu refúgio, agora parecia uma gaiola dourada. Ela olhou para a pilha de livros na estante, muitos deles intocados por semanas. Seu interesse em tudo parecendo ter minguado. Antes, ela devorava histórias, se perdia em mundos imaginários. Mas agora, a única narrativa que a consumia era a das vidas alheias, tão cheias de enredo, ação e drama, enquanto a sua própria parecia uma página em branco, esperando por um capítulo que nunca chegava. O cheiro de pão fresco vinha da padaria na esquina. Um aroma reconfortante que normalmente a faria sorrir. Mas hoje, apenas a lembrava da vida vibrante lá fora, em movimento. Era como se houvesse uma orquestra tocando a melodia da vida em cada esquina, em cada feed, e ela estivesse sentada em uma sala à prova de som, ouvindo apenas o zumbido monótono de sua própria respiração. Essa anomalia, essa discrepância entre o frenesi externo e a quietude interna, era o que mais a intrigava e a dilacerava. Onde estava o seu florescer? Será que havia algo errado com ela? Ou seria com o mundo, que não lhe oferecia uma oportunidade de desabrochar? Ela caminhou até a janela da sala, observando as pessoas passarem na rua. Um casal de mãos dadas, um entregador apressado, uma senhora com seu cachorro. Todos pareciam ter um propósito, uma direção. Ana sentiu um nó na garganta. Seus próprios projetos, antes tão ambiciosos, agora jaziam esquecidos em pastas digitais. Documentos com títulos como Plano de Negócios Café dos Sonhos ou Projeto Fotográfico Urbano. A inspiração, aquela chama que antes a impulsionava, havia se extinguido, substituída por uma névoa densa de autoquestionamento. O telefone vibrou novamente em cima da mesa. Era uma notificação de mais um story de uma amiga, Mônica, que estava em um resort paradisíaco, exibindo um bronzeado impecável e um drink colorido à beira da piscina. Aproveitando a vida, dizia a legenda com um emoji de sol. Ana soltou um suspiro, o ar quente e pesado em seus pulmões. Mônica era uma pessoa gentil e carinhosa, e Ana a adorava. No entanto, cada atualização de Mônica parecia um espelho que refletia a falta de brilho em sua própria rotina. Não havia inveja, não exatamente, mas sim uma sensação de estranhamento, como se estivesse assistindo a um filme no qual não conseguiu um papel, nem mesmo o de figurante. A xícara vazia foi depositada na pia com um leve tilintar. O som reverberou na cozinha silenciosa. O espelho sobre o aparador da sala refletia sua imagem. Olhos cansados, ombros ligeiramente curvados, uma expressão que misturava melancolia e uma busca por algo que ela não sabia definir. Essa era a imagem de Ana no auge de sua vigília de autoobservação, um observatório particular da vida que acontecia fora de sua bolha. Ela se sentia como um satélite à deriva, orbitando um planeta vibrante do qual havia sido gentilmente, mas firmemente, ejetada. A curiosidade sobre o que estava por trás de toda aquela exuberância era um poço sem fundo. E sem que percebesse, começava a se questionar se a superfície era realmente tudo o que havia para ser visto. A quietude de sua própria existência era um enigma, um contraste que parecia cada vez mais estranho e deslocado em um mundo que clamava por atenção e ostentação. O mundo lá fora, para Ana, continuava a girar em uma velocidade vertiginosa, exibindo seus troféus e celebrações em uma cacofonia digital que perfurava sua quietude. Ela observava, quase como uma antropóloga em um estudo de campo, o desenrolar das narrativas alheias. Cada riso capturado em vídeo, cada brinde em fotos nítidas, cada declaração de sucesso profissional era um fragmento de um quebra-cabeça que ela tentava montar, mas cujas peças pareciam não se encaixar em sua própria realidade. A tensão em seu peito aumentava a cada notificação, uma constrição que lhe roubava o fôlego e a aprisionava em um labirinto de autoanálise. Sua rotina era marcada pela busca de um propósito que parecia eludir-se, como areia entre os dedos. Ela passava horas na biblioteca do bairro, não lendo com o fervor de antes, mas folheando livros sobre sociologia, psicologia e até mesmo economia, procurando alguma explicação para o fenômeno que testemunhava. Seria ela a exceção, a anomalia em um mundo onde todos pareciam ter encontrado a chave para a prosperidade e a felicidade? Ou haveria uma camada oculta, uma verdade velada por trás daquela cortina de perfeição? Essa última ideia, um mero sussurro em sua mente,
Era a única que oferecia uma pequena fagulha de esperança. Um contraponto ao crescente com desespero, que às vezes a assaltava. Um dos seus amigos de infância, Lucas, recém-promovido a diretor de uma grande agência de publicidade, havia postado um vídeo dele em seu novo escritório, com vistas panorâmicas da cidade. Ele falava sobre dedicação, propósito e as infinitas possibilidades que se abrem quando você acredita em si mesmo. O sorriso de Lucas era genuíno, mas havia algo em seus olhos, uma leve sombra que Ana, com sua observação aguçada, percebeu por uma fração de segundo. Seria cansaço? Ou talvez um brilho forçado para as câmeras? Ela não conseguia decifrar. Aquela pequena incongruência plantou uma semente de dúvida. Era um enigma sutil, um pequeno ponto fora da curva em um mar de conformidade feliz. Ela se lembrava das conversas com Lucas na adolescência, dos sonhos que compartilhavam, dos medos e inseguranças que os uniam. Ele sempre fora ambicioso, mas também sensível, um garoto que valorizava mais as conexões humanas do que os bens materiais. Ver aquela versão polida e corporativa de Lucas, embora vitoriosa, deixava um vazio estranho. Era como se a essência do amigo tivesse sido trocada por uma persona mais adequada ao palco das redes sociais. Ela se perguntou se ele realmente estava feliz, ou se estava apenas desempenhando um papel convincente. Em um café próximo à sua casa, um lugar que costumava frequentar para escrever seus textos, Ana ouviu casualmente a conversa de duas mulheres sentadas na mesa ao lado. Elas falavam sobre a inauguração de uma nova galeria de arte, um evento pomposo com champanhe e celebridades locais. Ainda bem que a Fernanda conseguiu um patrocínio forte para a festa, disse uma delas, com um tom que sugeria um segredo. Ela estava realmente no limite financeiro com esse projeto, quase desistindo. A outra mulher assentiu, acrescentando: sim, e teve que vender aquele carro vintage do pai para cobrir os custos iniciais da reforma. Mas na foto do evento ninguém desconfiou. Claro, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fernanda era outra pessoa cujo feed transbordava de sucesso e glamour artístico. Ela exibia uma vida de eventos sofisticados e peças de arte exclusivas, tudo parecendo o resultado de um talento e uma sorte inesgotáveis. Aquela pequena conversa, capturada por acaso, era a primeira rachadura significativa na fachada impecável que ela observava. Não era uma revelação completa, mas um vislumbre, um eco de que o que era mostrado nem sempre era a totalidade da verdade. O enigma se aprofundava. Ela começou a perceber esses pequenos detalhes em outros lugares também. Aquele blogueiro de viagens que parecia estar sempre em paraísos tropicais, postando fotos com filtros perfeitos, mas que, em uma entrevista de rádio, mencionou brevemente a logística exaustiva e a pressão de manter a imagem para seus patrocinadores. A empresária de sucesso que postava sobre a liberdade de ser sua própria chefe, mas cujas histórias diárias mostravam-na trabalhando até tarde da noite, com olheiras profundas e uma xícara de café gelado sempre por perto. Essas observações, antes ignoradas, agora ganhavam peso, tornando-se pequenos mistérios que Ana tentava desvendar. Era como se ela estivesse começando a ver as emendas de um tecido que antes parecia ser de uma peça única. Ela se questionava se sua própria vida, em seu silêncio aparente, não estaria, de alguma forma, protegendo-a de uma corrida frenética e desgastante. Uma que talvez exigisse um custo invisível para manter as aparências. Em uma tarde chuvosa, enquanto a água batia ritmicamente contra o vidro de sua janela, Ana encontrou um velho álbum de fotografias em uma caixa esquecida no fundo do armário. Eram fotos da sua adolescência, de momentos despreocupados com amigos, de viagens em família sem filtros ou poses forçadas. Ela se viu sorrindo, um sorriso espontâneo, sem a preocupação de como seria recebido ou avaliado por uma audiência invisível. Uma nostalgia doce e amarga a invadiu. Naquela época, a felicidade não era um espetáculo a ser encenado, mas uma emoção a ser vivida. As fotos, amareladas pelo tempo, eram um lembrete da autenticidade que parecia tão escassa agora. Elas a fizeram pensar que talvez a vida, antes da era das redes sociais, era mais sobre a experiência e menos sobre a performance. Esse pensamento a confortou por um instante, como um raio de sol em meio à tempestade de dúvidas. Mas a avalanche de melhores vidas em sua tela continuava, implacável,
e ela ainda se sentia presa entre a necessidade de pertencer e a crescente desconfiança no que via. A ideia de que havia algo mais profundo, um iceberg, onde apenas a ponta era visível, começou a se solidificar em sua mente. Ela não tinha provas concretas, apenas intuições, pequenos fragmentos de conversas e observações sutis. Mas era o suficiente para alimentar uma curiosidade persistente, uma busca por respostas que iam além do que as imagens e legendas podiam oferecer. O problema não era apenas sua sensação de ficar para trás, mas a incômoda sensação de que o palco da vida que todos pareciam habitar era, na verdade, um cenário complexo e cheio de armadilhas invisíveis. A persistência daquele cenário de prosperidade alheia continuava a tecer uma teia complexa ao redor da mente de Ana. Ela tentava se desvencilhar, mas cada nova postagem, cada notificação de um check-in em um lugar exótico ou de um aniversário de empresa milionário parecia apertar ainda mais os nós. No entanto, suas observações pontuais começaram a se acumular, formando uma nova lente através da qual ela enxergava o mundo. A esperança, antes um fio tênue de luz, agora ganhava um contorno mais definido, a esperança de que não estivesse sozinha em sua percepção, de que houvesse outros que também sentissem o peso daquela farsa sutil. Um dia, enquanto caminhava pelo bairro, ela avistou Léo, um antigo colega de escola, sentado em um banco de praça. Léo, cujo perfil nas redes sociais era um catálogo de carros esportivos, relógios caros e festas exclusivas, parecia incomumente cabisbaixo. Ele estava sozinho, com os ombros curvados e o olhar perdido no horizonte. Seus cabelos, geralmente impecáveis, estavam levemente desalinhados, e a camisa que vestia, embora de marca, parecia amassada, como se tivesse sido usada por dias. Era um vislumbre que destoava completamente da imagem que ele projetava. Ana hesitou por um momento, uma mistura de curiosidade e apreensão em seu peito. Deveria abordá-lo? Ou a imagem que ele cultivava era uma barreira que ela não deveria ousar transpor? Ela decidiu passar por ele discretamente, mas no momento em que seus olhares se cruzaram, Léo a reconheceu, e um sorriso fraco surgiu em seu rosto. Ana, quanto tempo? Como você está? A voz dele era rouca, e havia um cansaço profundo em suas palavras. Eles se sentaram e começaram a conversar sobre amenidades, mas Ana percebeu a camada de melancolia por trás das respostas polidas de Léo. Ele falava sobre trabalho, sobre a pressão de manter o ritmo e as expectativas que só crescem. Ele não mencionou os carros ou os relógios, nem as festas. Falou sobre insônia e a dificuldade de encontrar tempo para si mesmo. Era como se por um breve instante a cortina de fumaça tivesse se dissipado, revelando a pessoa por trás da persona. Às vezes eu só queria que tudo parasse, Léo confessou, olhando para as próprias mãos, que estavam inquietas. Essa corrida por mais, por parecer mais, é exaustivo. Você nunca sente que é o suficiente. Ana sentiu um aperto no coração. Aquela frase, "Você nunca sente que é o suficiente", ecoava dentro dela com uma ressonância dolorosa. Era a mesma sensação que a perseguia, mas pela primeira vez, não vinha de sua própria experiência, mas da boca de alguém que para o mundo era o epítome do sucesso. A conversa com Léo foi um clímax parcial, uma rachadura na parede da ilusão. Não havia revelações bombásticas, mas a simples admissão de cansaço e a ausência de jactância eram eloquentes. Léo não contou sobre dívidas ocultas ou o estresse insuportável, mas o tom de sua voz, a forma como ele desviou o olhar ao falar de suas conquistas, já falava volumes. Ana sentiu que havia algo mais profundo ali, um segredo que ele estava guardando, mas que não se sentia à vontade para compartilhar naquele momento. Essa interação deixou Ana com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescente de que o brilho que via nas telas não era puro ouro. Depois daquele encontro, ela começou a notar os pequenos sinais de desgaste em outras pessoas que pareciam florescer sem esforço. Uma foto de uma blogueira fitness com um sorriso radiante, mas com os olhos ligeiramente avermelhados, quase imperceptíveis. Uma postagem de um chefe famoso sobre um novo prato, mas com uma legenda que falava sobre as noites sem dormir na cozinha.
Esses detalhes eram as migalhas, os rastros que a guiavam em sua busca pela verdade. Ela se lembrou de uma vez, há alguns anos, quando estava em um evento de lançamento de um livro, uma autora best-seller, cuja vida parecia perfeita. Com uma casa na praia e uma legião de fãs, havia desmaiado discretamente nos bastidores devido ao esgotamento. O incidente foi abafado, e no dia seguinte, as notícias falavam apenas do sucesso avassalador do evento. Na época, Ana havia pensado que a autora era apenas azarada, mas agora, sob sua nova lente, o episódio ganhava um novo significado. Era mais uma peça do quebra-cabeça, um lembrete de que a glória muitas vezes vem com um custo invisível. Ela começou a filtrar seu feed, não para parar de ver as postagens, mas para analisá-las com um olhar mais crítico. Cada imagem, cada palavra, era dissecada em busca de sinais de tensão, de um esforço excessivo, de uma imperfeição cuidadosamente escondida. Ela não estava procurando por falhas por maldade, mas por verdade, por uma validação de sua própria intuição de que a vida real era muito mais matizada do que o universo digital permitia. Ela se lembrou de uma conversa com sua mãe, tempos atrás, sobre a vizinha que sempre exibia um jardim impecável. Você sabia, filha, que a dona Alice contrata um jardineiro 2 vezes por semana e passa horas com ele, dizendo exatamente onde cada flor deve ir? Ela quase não tem tempo para o que gosta, disse sua mãe com um leve sorriso. Naquele momento, Ana havia apenas assentido, sem dar muita importância. Mas agora, a anedota da dona Alice e seu jardim ressoava com uma nova clareza, um microcosmo da grande encenação que ela observava nas redes sociais. Ana começou a valorizar o tempo que passava sozinha, num silêncio de seu apartamento. Não era mais um silêncio opressor, mas um espaço para a reflexão. Ela ligava músicas suaves, preparava seu chá preferido e se sentava na poltrona da sala, observando a rua. As pessoas continuavam passando, algumas com sorrisos, outras com expressões de preocupação, mas agora Ana via neles a complexidade da vida, a mistura de alegrias e desafios que as telas raramente mostravam. A percepção da realidade multidimensional começava a desabrochar dentro dela, suavemente, como uma flor que lentamente se abre ao sol da manhã, revelando camadas de pétalas que antes estavam fechadas. A curiosidade que a impulsionava agora tinha um destino mais claro: desvendar a verdade por trás do véu, não por desconfiança, mas por um anseio genuíno por autenticidade. Ela sentia que estava no limiar de uma revelação, uma que poderia transformar completamente sua visão de si mesma e do mundo ao seu redor. A chama da coragem acendeu-se no peito de Ana. Não a coragem de um ato grandioso, mas a de olhar para a verdade, por mais desconfortável que ela pudesse ser. Suas observações, antes fragmentadas, agora formavam um mosaico de indícios, um mapa que a guiava para a iminente não superação de sua própria cegueira. Ela já não se sentia tão isolada em seu silêncio. Agora, ele era um espaço de clareza, um santuário para processar as incongruências que se revelavam. O universo das melhores vidas parecia, a cada dia, mais frágil e transparente. Foi em uma tarde chuvosa, quando o céu desabava sobre São Paulo com uma fúria dramática, que o ponto de virada se materializou. Ana havia saído para comprar mantimentos e, abrigando-se sob a marquise de uma floricultura, trombou com Gabriel. Gabriel, seu amigo de longa data, era a personificação do sucesso invejável. Seu feed nas redes sociais era um mural de conquistas, projetos arquitetônicos premiados, palestras em eventos internacionais, uma vida de luxo e viagens constantes que pareciam nunca terminar. Ele, de todos os seus conhecidos, era o que mais parecia ter florescido sem esforço. Ana, que surpresa! Gabriel exclamou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu rosto estava pálido, e havia olheiras profundas sob seus olhos. Suas roupas, sempre impecáveis online, estavam visivelmente envelhecidas e molhadas pela chuva, coladas ao corpo. Ele não parecia o Gabriel das redes sociais. Parecia cansado, quase exausto. Eles se abrigaram em um pequeno café ali perto, o cheiro de café fresco e pão de queijo tentando aquecer o ambiente úmido. Ana pediu um chá de camomila para Gabriel
percebendo a tremedeira sutil em suas mãos, enquanto ele segurava a xícara. Você parece um pouco sobrecarregado, Gabriel. Ela arriscou. O tom suave, sem julgamento. Gabriel suspirou. Um som profundo que parecia arrancar o ar de seus pulmões. Eu estou no meu limite. Eu preciso te contar algo. E então, como as comportas de uma represa, Gabriel começou a desabar. Sua voz, inicialmente embargada, ganhou força à medida que as palavras fluíam. Uma torrente de verdades ocultas. Sabe todos aqueles projetos que eu posto? Os prêmios? A casa que comprei? É tudo uma farsa, Ana. Uma farsa que eu criei para mim mesmo e para o mundo. Ana ouvia em silêncio, o coração batendo forte, sentindo cada palavra de Gabriel perfurar a ilusão que ela havia cultivado. Aquele projeto premiado em Milão, eu peguei um empréstimo gigantesco para poder viajar, montar a exposição e fazer networking. A casa dos sonhos que comprei está toda hipotecada, e as parcelas são um inferno. Eu mal durmo, Ana. Passo as noites em claro, calculando, fazendo contatos, implorando por novos clientes para não afundar nas dívidas. Cada viagem que você vê é para fechar um negócio que está por um fio, e a cada sorriso que eu forço para a câmera, eu sinto um pedaço de mim se esfarelando por dentro. Ele fez uma pausa, os olhos marejados, fixos em Ana. Eu comecei com a melhor das intenções, de verdade. Queria ser bem-sucedido, provar meu valor. Mas a cada passo, a cada nova conquista, a pressão aumentava. Eu precisava parecer ainda melhor, ainda mais próspero, para atrair mais clientes, mais oportunidades. Tornou-se um ciclo vicioso, uma bola de neve de expectativas e dívidas ocultas. O estresse é insuportável. Eu perdi o prazer pelo que eu fazia. Eu perdi a mim mesmo. Gabriel revelou os detalhes, a matemática fria de seus empréstimos, a ansiedade constante de não conseguir honrar seus compromissos, o pavor de ver tudo desmoronar. Ele descreveu as noites sem sono, as refeições apressadas, os momentos de desespero que passava sozinho, chorando no banheiro de seus escritórios luxuosos. Eu sorrio nas fotos, mas por dentro estou morrendo de medo. Ana, morrendo de medo de que alguém descubra a verdade. Ana sentiu uma onda de empatia, um entendimento profundo da dor de Gabriel, mas junto com a empatia veio uma sensação de alívio, um peso sendo retirado de seus ombros. Aquele conflito interno entre o que ela via e o que ela sentia ser verdade havia finalmente se resolvido. O enigma se desfez. A farsa era real, e Gabriel, seu amigo, era uma de suas vítimas mais evidentes. O ponto de virada foi brutal em sua honestidade. Ana não sentiu alegria pela desgraça de Gabriel. Longe disso. Ela sentiu uma profunda tristeza por ele e por tantos outros que se encontravam na mesma armadilha. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que o silêncio de sua própria vida, que antes a afligia, havia sido, na verdade, uma bênção disfarçada. Sua quietude a poupara daquela corrida insana, daquela necessidade frenética de construir e manter uma fachada de felicidade artificial. Ela não havia se endividado para manter as aparências. Não havia sacrificado seu bem-estar para postar uma foto perfeita. A transformação nela foi imediata e profunda. A vergonha que sentia por ficar para trás evaporou, substituída por um sentimento de paz. A angústia de se comparar com os outros deu lugar à gratidão por sua autenticidade. Ela havia evitado a armadilha mais sofisticada de todas, a de confundir brilho com felicidade genuína. Ana estendeu a mão sobre a mesa e tocou a mão gelada de Gabriel. Gabriel, eu sinto muito por você estar passando por isso, mas talvez essa seja a sua chance de mudar, de parar essa corrida. Ele ergueu os olhos e, por um instante, a promessa de que talvez, para ele também, houvesse um caminho de volta à autenticidade. O calor das mãos de Ana parecia oferecer-lhe uma ancoragem, um ponto de apoio no abismo que ele revelara. Ela sabia que a jornada de Gabriel seria longa e dolorosa, mas a verdade havia sido dita, e isso, por si só, já era um começo. A farsa de muitos se desvendara para Ana, e ela sentia-se finalmente livre, não por ter atingido um ápice de sucesso, mas por ter encontrado a verdade em seu próprio caminho, quietamente, sem a necessidade de aplausos. Seu coração, antes pesado, agora batia com uma leveza inesperada, uma celebração silenciosa de sua própria libertação. A chuva,
que antes batia insistentemente contra a janela do café, cessara, deixando o ar com um frescor revigorante e as ruas lavadas sob um céu que começava a clarear. Ana e Gabriel permaneceram em silêncio por um longo tempo, suas mãos ainda unidas sobre a mesa. A confissão de Gabriel havia sido um divisor de águas para ambos. Para ele, o início de uma libertação do fardo. E para Ana, a confirmação definitiva de suas intuições, solidificando sua própria superação, de uma forma que ela nunca imaginaria. A verdade, por vezes dolorosa, era também uma poderosa ferramenta de cura. Eu preciso de ajuda, Ana. Gabriel finalmente disse, a voz mais firme, mas ainda permeada de vulnerabilidade. Eu preciso sair desse ciclo. Não sei como, mas preciso. Ana assentiu, um sorriso compreensivo nos lábios. Você já deu o primeiro passo, Gabriel. Contar a verdade é a maior coragem que você poderia ter. E não está sozinho. Ninguém deveria ter que carregar um peso desse sem ajuda. Ela prometeu que o apoiaria na busca por um terapeuta. E, se possível, na reestruturação de seus negócios. Não para que ele continuasse a mascarar seus desafios, mas para que ele encontrasse um caminho sustentável e autêntico. Aquele momento marcou o início de uma nova fase na amizade deles, baseada não mais em aparências, mas em uma honestidade crua e real. Para Ana, a volta para casa não foi a mesma de sempre. O apartamento, antes um lembrete de seu isolamento, agora parecia um refúgio, um porto seguro contra a tempestade de ilusões do mundo exterior. O peso que ela sentia em seu peito havia desaparecido, substituído por uma leveza quase eufórica. Ela não via mais as postagens de melhor vida com o mesmo olhar, as fotos de viagens, as celebrações de sucesso, os sorrisos impecáveis. Tudo agora parecia ter uma camada de tragicidade oculta, um véu de esforço e sacrifício que poucos ousavam admitir. Ela se sentou em sua poltrona preferida, observando o sol tímido que começava a surgir entre as nuvens, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. Seu celular permaneceu intocado sobre a mesa. Não havia mais a urgência de checar o que os outros estavam fazendo, a necessidade de se comparar. A narrativa de sua própria vida, que antes parecia estagnada, agora ganhava um novo significado. Ana decidiu que era hora de desenterrar os cadernos e as pastas digitais, o café dos seus sonhos, o projeto fotográfico urbano. Talvez eles nunca se tornassem impérios como os de seus colegas, mas seriam seus, construídos em seu tempo, com sua energia, sem a pressão de uma performance para um público invisível. Ela não precisava provar nada a ninguém, apenas a si mesma. Nos dias que se seguiram, Ana começou a redefinir sua relação com o mundo digital. Ela não excluiu suas contas, mas as utilizou de uma forma diferente. Curtia as postagens de amigos com genuicura, sem a picada da comparação. Compartilhava momentos de sua vida, não os melhores, mas os reais. Uma xícara de café em um dia chuvoso, a leitura de um livro inspirador, uma caminhada despretensiosa pelo parque. Suas legendas não eram sobre conquistas, mas sobre sentimentos e experiências. Ela notou que essas postagens mais autênticas recebiam mais comentários sinceros, mais mensagens de pessoas que se identificavam com a simplicidade e a verdade. A lição que Ana aprendeu foi profunda e transformadora. Ela percebeu que o verdadeiro florescer não está na exuberância visível, nas riquezas materiais ou na quantidade de aplausos que se recebe, mas na autenticidade de viver a própria vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e desafios, sem a necessidade de filtros ou fachadas. A felicidade genuína não é um espetáculo para ser exibido, mas uma experiência para ser sentida e vivida em sua plenitude. Semanas depois, Gabriel ligou para Ana. Sua voz estava mais leve, mais esperançosa. Ele havia começado a terapia e estava reorganizando suas finanças, preparando-se para diminuir o ritmo de trabalho e, talvez, até mesmo vender a casa dos sonhos para quitar dívidas. É um processo longo, Ana, ele disse, mas estou me sentindo mais eu, pela primeira vez em anos. A jornada de Ana não a levou a uma montanha de sucessos materiais, nem a uma vida de holofotes. Pelo contrário, ela a trouxe de volta ao seu centro, a essência do que a tornava Ana. Ela continuava a desfrutar de sua pequena rotina, da quietude de seu apartamento, do aroma do café pela manhã.
A mensagem ecoava claramente em seu coração. Às vezes, o maior florescer não é o mais barulhento ou o mais visível, mas a quietude da autenticidade, a esperança de ser verdadeiramente quem se é, em um mundo que muitas vezes nos pressiona a ser quem não somos. E essa, Ana sabia, era a mais bela e duradoura das flores. A vida de todos podia florescer em cores exuberantes para o mundo, mas a sua florescia em paz, em uma quietude profunda e significante, um jardim secreto de verdade e contentamento. Ana voltou para casa com uma sensação inédita de leveza. O apartamento, antes opressor em sua solidão, transformou-se em refúgio, um espaço onde o silêncio deixou de ser ausência e tornou-se presença. Cada canto, cada livro não lido, cada caderno de sonhos guardado, carregava agora um propósito renovado, a possibilidade de viver sua vida em seu próprio ritmo, sem a pressão de exibir conquistas ou sorrisos fabricados. Ela percebeu que a felicidade não precisa de aplausos para existir, que o florescer verdadeiro se dá na autenticidade, na coragem de sentir, refletir e crescer sem comparação. Cada momento simples, o café da manhã, a leitura tranquila, uma caminhada pelo bairro, se tornou um ritual de pertencimento consigo mesma, uma celebração silenciosa da própria existência. A conversa com Gabriel havia aberto uma porta que Ana nem sabia que estava trancada. Ao ouvir a confissão de suas lutas escondidas, ela compreendeu que a perfeição que o mundo exibia era apenas fachada e que os brilhos visíveis muitas vezes escondiam sombras profundas. Esse insight não apenas dissipou a ansiedade de se comparar, como também acendeu uma luz de esperança, a de que era possível viver plenamente sem máscaras, abraçando tanto as alegrias quanto os desafios. Ana entendeu que seu silêncio, antes temido, era na verdade um jardim secreto de clareza e autoconhecimento, um espaço onde poderia cultivar seus sonhos, refletir sobre seu caminho e florescer à sua maneira, longe do barulho do mundo, mas mais próxima da verdade de quem realmente era.